Ontem rolou o jogo entre Palmeiras e o Júnior Barranquilla. Aconteceu um empate entre 1-1 e aconteceram algumas polêmicas. Polêmicas essas que Abel Ferreira comentou na entrevista coletiva que a gente já vai ver. Primeiro a gente vai ver o lance polêmico aí. Nem tão polêmico, tá? Até o Abel Ferreira admitiu que esse lance foi pênalti. Então vamos dar uma olhada pra gente ver o que o Abel Ferreira falou sobre o VAR. Vem o Maurício para Aqui é o rifar. lance. Ele acerta o jogador do Júnior de Barranquilla. A análise agora é a intensidade. Se deu tempo de ele recolher a perna, se o jogador valorizou, mas dá um acerto, né? O Maurício ele acerta. E aí, vocês acharam que foi pênalti? Deixa a sua opinião aí. Eu achei que foi, tá? Vamos ver o que o Abel falou sobre o próprio lance do pênalti, certo? Agressiva, fresca, Fala intensa, polêmica. que entrou muito forte no jogo. Fez um golo nos 6 minutos, um golo com uma infelicidade nossa. É claro que vê-se claramente que o Maurício quer tirar o pé, mas enfim, realmente há um contacto. Eu acho que parece que este ano o VAR vai funcionar. Isso é bom, porque o ano passado o VAR aqui da Conmebol não funcionou e este ano parece que vai funcionar, isso é coisa boa. Portanto, realmente houve um toque e o nosso adversário aproveitou muito bem o golo e depois a partir daí eu acho que agressiva, fresca. Deu uma cornetada aí na Comebol, porque pra quem não lembra, lá na final da Libertadores contra o Flamengo, o Palmeiras ficou na bronca pela péssima arbitragem lá, tanto que até vaza um tempo depois a Leila falando assim, pô, vocês estão reclamando aí da arbitragem, mas o nosso time também é incompetente, não deu um chute no gol e tal, não sei o que, ela puta da vida, mas realmente ali o pessoal palmeirense ficou na bronca naquela final por conta de um lance polêmico. E aqui é o gol de empate do Palmeiras. Vamos ver. Tira Kelvin, olha o Flaco, sensacional é agora! Souza! Vamos falar, o goleiro saiu mal demais, hein? O goleiro saiu mal Olha o demais. gol! Tá nele! Um gol tranquilo, tranquilo, um gol bem aproveitado aí pelo Palmeiras. Empate importante fora de casa. Mas o goleiro saiu malzão, hein? Mal, 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 mal. E aí o pessoal do Júnior Barranquilla acabou ficando pé da vida também, porque pelo seguinte fato, falaram que esse lance aqui foi uma expulsão não dada para o Júnior Barranquilla por parte do Palmeiras, né? O Palmeiras deveria ter o Gustavo Gomes expulso e acho que nesse momento estava 1-0, talvez, ou eu não sei quanto estava o jogo nesse momento. Eu sei que esse foi um lance aí que até o Cuesta postou esse lance no Instagram dele falando árbitro não sei o que, rouba mais, uma coisa desse tipo. Vamos ver o lance. É um lance forte, tá? Ó, é um lance forte. Houve muitas e muitas polêmicas com esse tipo de lance no Brasil e sempre questionaram e afirmaram, na verdade, que esse era um tipo de lance para vermelho. Então, aí eu já não sei qual é o critério que o pessoal da Comebol utiliza. No entanto, eu acredito que isso é pênalti, ó, isso é para cartão vermelho. Uma falta ali bem tensa, com as travas à mostra para cima, bem ali na parte da canela. Para mim é vermelho. Para mim, uma reclamação bem reclamada, vamos dizer assim, mas de qualquer forma não foi dado o cartão vermelho e ao final da partida Abel Ferreira, ele acabou se pronunciando falando aí do desempenho do próprio Palmeiras, o que está acontecendo, que não é mais o futebol vistoso que estava sendo ali naquela fase do Paulistão. E aí abre aspas, né? Ele coloca: talvez quem tenha razão é o próprio Renato Gaúcho. Eu vou recuperar meus jogadores e teremos tempo para falar disso. A minha preocupação agora é descansar meus jogadores e às vezes a gente questiona algumas opções de alguns treinadores, fazendo referência ao próprio Renato Gaúcho. Mas talvez lá no fundo quem tem razão é o Renato Gaúcho. Para quem tá boiando nessa história, o Renato Gaúcho ele tem uma prática às vezes muito julgada que dependendo para onde é o jogo, qual é o tipo de jogo, ele não viaja com o elenco, ele não leva o elenco principal, ele literalmente faz um EAD, uma gestão ali de jogo EAD. Então, o último jogo do Vasco, ele não viajou
com o time, ele ficou assistindo com seu assistente técnico pela TV, falando sobre o jogo ali com a comissão técnica do Brasil, enquanto o pessoal viajou e tudo mais. Tudo isso para não desgastar os jogadores, porque, querendo ou não, o futebol brasileiro ele tem um calendário extremamente caótico, onde a gente pode ver jogos de 3 em 3 dias e às vezes em distâncias completamente bizarras, distâncias continentais, literalmente, e às vezes são distâncias continentais indo de Brasil para Brasil, de um estado para outro. Então é extremamente complicado e nocivo esse tipo de calendário, mas é o calendário que temos. Então o Renato Gaúcho ele adota, na verdade, esse tipo de estratégia, e aí o Abel, para justificar o rendimento do Palmeiras, ele fala que os jogadores estão cansados e que às vezes, no fundo, quem tem razão é Renato Gaúcho. Vocês concordam com isso aí que ele falou? Particularmente, eu acho que o Renato Gaúcho está errado nessa história aí. Ele deveria viajar, deveria estar ali, nem que o elenco principal não fosse, mas o próprio Renato Gaúcho deveria sim viajar para comandar ali os seus jogadores, né? Mas cada um tem sua abordagem. Abel Ferreira tá dando razão aí para esse tipo de abordagem do Renato Gaúcho. E você, o que você acha? Você concorda com esse tipo de abordagem? Você acha que fez sentido, faria sentido o Abel deixar o time do Palmeiras ali titular jogar contra o Júnior Barranquilla e ele tá assistindo de casa, comandando de casa? Acho que não, hein? Acho que o Abel tá utilizando de uma narrativa onde o Vasco ele só quer o brasileiro. Ele não tá aí para Sul-Americano. Libertadores é um campeonato à parte. Não existe fazer o que o Renato Gaúcho está fazendo, e também não existe poupar jogadores na Libertadores na primeira rodada. Então acho que o Abel ele tá usando de uma narrativa aí errônea. Não sei, você que é palmeirense, entende um pouquinho mais de Abel Ferreira e suas falas muitas vezes polêmicas, fala aí o que vocês acharam que ele quis dizer com essa fala. De qualquer forma, se inscreve no meu canal, deixa seu like, é isso, tamo junto e é nóis.